Amém? Juízes capítulo 13, versículo 1 ao 5. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher não tinha filhos. Todavia, tenha cuidado. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. 4. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Vamos orar? Senhor Deus, fala ao nosso coração nessa manhã. Nós desejamos ouvir a Tua voz. Mostra-nos a Tua vontade. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O título da mensagem dessa manhã é o seguinte: eu tenho um chamado, parte 2. Vamos repetir juntos? Eu tenho um chamado, parte 2. Parte 1 foi o chamado de Gideão. E o segundo, aqui que a gente está estudando nessa manhã, vai ser parte 2, porque é o chamado de Sansão. Eu gosto muito de um louvor que se chama Pra Cumprir Teu Chamado. Inicia assim: ninguém parou para nos aplaudir. Desde o início chamou-nos para um caminho sem fama. Quando ouvimos sua voz dizendo: segui após mim, nossas redes deixamos para trás, seguindo o Mestre em paz. Nossas redes ficaram jogadas lá, recontando uma história que poucos acreditariam. Pescadores sem pensar, escolhem seguir a Jesus, sem saber se algo iriam ganhar. Dispostos a homens salvar, respondemos: tudo deixamos por ti, para cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas para cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir o teu chamar. Impulsionados tal qual um rio que corre para o mar, pois suas águas não voltam atrás. Seu chamado nos deu paz, então decidimos seguir. Por causa do amor que mostrou, pois por nosso nome chamou, respondemos: tudo deixamos por ti, para cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas para cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, não por amor de uma causa qualquer, nem ideal ou um sonho, mas porque foi Jesus Cristo a chamar. Iremos sua voz atender, para cumprir teu chamar. Tudo deixamos por ti, para cumprir teu chamar. Tudo deixamos por ti, para cumprir o teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir o teu chamar. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir o teu chamar, mas cumprir o teu chamar, mas cumprir o teu chamar. Em vários momentos Deus chama as pessoas para cumprir o seu chamar. Nós aprendemos com os nossos erros, aprendemos com os erros dos outros. Eu e você precisamos aprender em tudo, muitas vezes também desaprender o errado e aprender
o certo. Os chamados de juízes foram pessoais, com sinais, com milagres, com libertação e salvação. Se você foi chamado por Deus, se levante e obedeça, pois Ele vai te capacitar. Deus fez isso com todos os juízes de Israel e também pode fazer com você também. Tem um mapa aí que mostra um panorama de cada homem que foi chamado por Deus. Veja o mapa de Israel. É importante observar que os juízes lideravam sua própria tribo para libertar da opressão estrangeira. Os juízes não foram libertadores de todo Israel, mas sim de sua tribo e por vezes de outras tribos que também estavam sendo dominadas. Um panorama dos principais juízes para a gente ter noção: o primeiro juiz de Israel foi Otiniel. Depois de Josué, o libertador de Israel, chegou em Israel. Houve-se aqui 350 anos onde Deus levantava um juiz. Otiniel foi da tribo de Eude, da tribo de Benjamim, Sangar, da tribo de Naphtali, Débora e Baraque, da tribo também de Naphtali, Gideão, que já vimos, da tribo de Manassés, Tola, da tribo de Issacar, Jair, da tribo de Manassés, Jefté, da tribo de Manassés, Ibsã, da tribo de Zebulon, Elon, da tribo também de Zebulon, Abdom, da tribo de Efraim, e o que a gente vai estudar hoje, Sansão, da tribo de Dan. Quem eram os inimigos na época que Deus levantou Sansão? Eram os filisteus. Quem eram os filisteus? Os filisteus são chamados de povos do mar, guerreiros provenientes da costa sul de Canaã. Se você observar ali, a seta vermelha está as 5 cidades principais dos filisteus. E ali que eles se aproximam de Israel, invadem Israel, as tribos de Israel, e perseguem os israelitas, fazendo deles uma nação dominada. Então, por muitas vezes, os filisteus entraram em Israel para dominar aquelas tribos. Qual era a religião dos filisteus? Veja comigo. A religião que os filisteus praticavam era politeísta, sendo Baal e Dagon alguns dos seus deuses principais. Dagon é esse que tem a perna tipo de peixe. Dagon foi aquela imagem que caiu diante da Arca da Aliança, aonde, quando os filisteus roubaram a Arca da Aliança, levaram para o templo de Dagon, e a estátua, ao ficar junto com a arca, amanhecia quebrada, amanhecia de joelhos diante da arca, e eles entenderam que a arca era bem mais forte que o Deus deles, e devolveram a arca para Israel. O contexto do livro de Juízes, se você observar, passa mais um, é como um modo cíclico, funciona como se fosse uma atividade física, sempre se repete, como uma funcional. Você já fez uma funcional? Com certeza. Essa funcional que fazemos, às vezes repete o exercício, uma flexão, um abdominal, um polichinelo. Então, esses exercícios chamados de funcional, que se você participar um dia ou já participou, se repete. E assim também era o tempo de Juízes, cíclico, se repetindo. E aí o povo, número 1, servia ao Senhor. Número 2, qual era a fase? Pecava contra Deus. Número 3, castigo de Deus sobre esse povo que pecou. E muitas vezes o castigo era através de uma opressão de algum país estrangeiro, como os filisteus, amorreus, jebuseus. Então, amonitas, esses territórios que era de Canaã, e Josué, quando invadiu Canaã, tirou todo esse povo, todo esse povo estrangeiro que habitava em Israel,
foi dominado e retirado de lá, mas alguns permaneceram e viviam junto com Israel, ao ponto deles depois enfrentarem Israel e dominarem Israel. Então a gente percebe aqui, no tempo da opressão, eles pecavam contra Deus e eram castigados, oprimidos. Muitas vezes eles desanimavam e começavam a adorar os deuses pagãos, se casando com os povos estrangeiros, tendo famílias e mais famílias, filhos e filhas. Nesse momento o povo se esqueceu de Deus e era oprimido, castigado. Depois do castigo, eles eram tão oprimidos, sofriam tanto, que olhavam para o céu e pediam socorro. Você já pediu socorro? Diante de uma opressão maligna, diante de um problema, muitas vezes a opressão vem, o castigo vem devido à nossa desobediência, o pecado. Então eles clamavam a Deus, que é a fase 4. E quando eles clamavam, Deus ficava com os ouvidos tampados? Negativo. Deus ouvia o clamor do seu povo. E o que ele fazia? Fase 5, Deus levantava um juiz, nesse caso Sansão. Sansão foi levantado para ir diante da sua tribo e vencer os perseguidores. E depois que Deus levanta o juiz, o que acontece? Fase 6, libertação. E isso vai acontecendo de uma forma cíclica em todo esse tempo de 350 anos que Israel está vivendo aqui na época dos juízes. Juízes são 21 capítulos. Ainda tem o livro de Ruth, que está dentro dessa história dos juízes, que acontece a história de Ruth. Então nós aqui acompanhamos esse panorama e observamos que muitas vezes quando o líder se levanta, Deus se movimenta com o seu povo e o povo, ele é liberto, a livramento de Deus, a socorro de Deus. Quais foram os piores pecados de Israel para sofrer a consequência do castigo da opressão? Orgulho, vaidade, arrogância, egoísmo, idolatria, frieza, desobediência, tudo acaba generalizando de uma forma que entra na vida das famílias de Israel, ao ponto deles se esquecerem de Deus, se afastarem de Deus, se corromperem e esquecerem que é da família de Deus. Quem era Sansão? Vamos ver. Sansão nasceu por volta de 1090 a.C., filho de Manoá, da tribo de Dan. Sansão também foi nazireu de Deus, consagrado para libertar o seu povo do jugo dos filisteus. Sansão também matou um leão. Sansão arrancou o portão da cidade de Gaza. Volta mais um pouquinho. Volta. Aí, ó. Ele arrancou o portão da cidade de Gaza, que de acordo com alguns comentários, pesava cerca de 3.000 quilos. E ele, além disso, carregou e andou com o portão nas suas costas por vários quilômetros até o topo de uma colina. Ele matou também 30 homens devido ao enigma que foi descoberto pelos filisteus, uma forma de entretenimento nos festivais orientais. Matou também 1.000 filisteus com uma queixada de jumento. Matou mais de 3.000 pessoas na sua morte, quando derrubou o templo de Dagon. Ele também, Sansão, teve um relacionamento com 3 mulheres. A primeira foi uma Tinate, uma mulher das filhas dos filisteus. A segunda foi uma prostituta de Gaza. E a terceira foi Dalila. Quais os sinais do chamado de Deus? O primeiro sinal do chamado de Deus para Sansão foi um sinal duplo, e foi para os seus pais. Por 2 vezes o anjo de Deus apareceu à esposa de Manoá, dizendo que eles teriam
um filho e que seria nazireu de Deus. A esposa de Manoá era estéril, não podia ter filhos. E o anjo visitou e falou: você vai ter um filho, e ele será nazireu. Nazireu significa consagrado a Deus desde o nascimento. Existiram outros casos de nazireu na Bíblia, como Samuel, escolhido por Deus desde o seu nascimento, e João Batista no Novo Testamento. Existem também outros tipos de nazireus na Bíblia, que é temporário, através de votos, quando a pessoa decide se dedicar totalmente a um propósito, a uma missão que Deus colocou em seu coração, e ele faz esse voto, e na maioria das vezes esse voto é selado com um sacrifício e também passando a máquina zero, ficando com o cabelo totalmente sem nenhum cabelo. Paulo fez esse voto de nazireu quando estava no templo, voltando para Jerusalém, quando descoberto foi perseguido. Então muitas vezes nós na nossa vida viemos diante de uma dificuldade, diante de um obstáculo, e determinamos que vamos vencê-lo através de um voto com Deus, e fazemos uma consagração a Deus para conseguir adiante. E Deus estava preparando aqui Sansão desde o seu nascimento para libertar o seu povo, para ir adiante. Em outro momento, vimos também Deus se manifestando pela segunda vez, através do anjo, novamente trazendo a informação para a sua esposa, que não tem o nome aqui, sabemos que é a esposa de Manoá. E diz lá: porque eis, capítulo 13, versículo 5, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. O segundo sinal de Deus está lá em Juízes 13, 25, diz: Sansão estava no campo de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Você já sentiu esse momento onde o Espírito de Deus te impulsionou para fazer algo, te direcionou para fazer algo tremendo? Você sentiu que não era somente uma emoção, era Deus te mostrando a realidade, mostrando o caminho, abrindo o caminho, você dizendo: eu vou nesse caminho, eu vou nessa direção, Deus está me impulsionando nesse projeto, nesse ministério. E Sansão sentiu isso, e nós também podemos sentir isso, o poder do Espírito Santo agindo em nossa vida, nos direcionando, abrindo nossos olhos espirituais, mostrando o caminho certo a seguir. A resposta vem de Deus, a aliança é com Ele, então Ele garante a nossa vitória, Ele nos mostra a direção, Ele nos mostra o caminho, Ele revela aos seus filhos a sua vontade, porque é boa e agradável. Devemos buscar esse contato com Deus, nos conectarmos para sentir essa presença dentro de nós, agindo poderosamente. O terceiro sinal mostra a força atuando de modo sobrenatural, marca a vida de Sansão. Ele tinha os pais confirmando que ele era nazireu, que ele era um escolhido. Nós, pais, devemos olhar para os nossos filhos e abençoá-los. Você é nazireu, você é escolhido, você tem um propósito, você tem uma missão nessa terra. Deus vai te mostrar, e não mostrou quando lemos? Impulsionou Sansão, começou a falar o seu coração, a sua mente, e agora mostra, o terceiro sinal mostra essa força. O Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e com as suas próprias mãos Sansão despedaçou um leão como se fosse um cabrito. Na ocasião do enigma que foi descoberto,
o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele desceu a Ascalon e matou 30 homens, pegou as suas roupas e deu aos que tinham explicado o enigma. Você lembra do enigma? Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Nós veremos isso adiante. Você já caiu em alguma armadilha? Você já caiu em alguma armadilha? Sansão aqui, ele está se descobrindo. E logo quando ele vê que Deus está com ele se apaixona por uma filisteia. Não é errado se apaixonar por uma estrangeira. Não é errado você casar com uma estrangeira, mas pode ter consequências. Ela pode mudar e seguir ao seu Deus. Ela pode mudar e ser mais espiritual que você, mas pode ser que não mude. E pode ser que você que mude e comece a parecer com os seus deuses pagãos, possa se parecer com as suas crenças, e aí você sai do propósito, sai da missão. O casamento é uma aliança com Deus. O casamento é uma bênção de Deus, e ele decide casar com uma filisteia. E os seus pais dizem: não tem nenhuma aqui da tribo de Dan, entre os nossos familiares, que você goste, que seria melhor. A um conselho dos pais. Mas ele não ouve e pede para que eles vão até os filisteus e peçam aos pais dela a mão em casamento dessa filisteia, que era da cidade de Timnate, uma das filhas dos filisteus. E aí há uma preparação para esse casamento, todo mundo está feliz, e nessa preparação desse casamento há também diversão, há também comida, muita bebida, e uma coisa que ele não poderia fazer era beber bebida fermentada, forte. Ele não podia. Ele era nazireu, ele tinha uma responsabilidade, e ele bebeu, quebrou das características do voto que ele tinha com Deus. Mas ele seguiu, continuou, e aí no meio da festa ele fez um enigma. Esse enigma que eu já contei para vocês, uma charada. Quem lembra aí? Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. O que significa isso? É isso que ele queria saber. Ele mandou essa para os filisteus que estavam ali, entre eles 30 mais fortes, mais sábios, e foi uma disputa, ninguém sabia responder. E ele estava na festa do casamento dele, e ninguém conseguia dizer. Então ele deu um prazo de 7 dias, e durante esses 7 dias, a esposa dele começou a querer saber o que é que significa essa charada, esse enigma. Conta para mim no primeiro dia, conta para mim no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. Ela foi ameaçada pelos 30 filisteus que desejavam saber. Os filisteus foram até ela e disseram: se você não descobrir, nós mataremos você e a sua família queimadas. Vamos queimar todo mundo. Ela ficou com medo e começou a insistir ainda mais, até que no 7º dia, que era o prazo, depois de muita insistência, Sansão conta para ela: do comedor saiu comida. Era o leão que ele tinha matado. E depois de algum tempo, quando ele passou de novo lá, estava só a carcaça do leão, e tinha uma colmeia dentro desse leão. Segunda coisa que ele não podia: tocar ali naquele restos mortais, que era impuro.
para o judeu. E ele foi lá e tocou, pegou o mel, deu para ele. O mel não tinha problema nenhum, porque João Batista era nazireu e também comia o quê? Mel silvestre e gafanhoto. O problema é que ele estava envolvido naquela questão da impureza do animal morto. E ele quebra ali o segundo. E estava ligado com isso. Do comedor saiu comida, era o leão. E do forte, quem era o forte? O leão. Saiu o quê? Doçura, o mel. Então ele utilizou essa estratégia para fazer esse enigma. E ninguém nem pensava e nem desconfiava do que era. Somente agora a sua esposa. Ele diz que não tinha contado nem para os seus pais, mas para ela agora contou. E o que ela fez com medo? Foi lá até os filisteus e disse a resposta a eles. No dia marcado, Sansão chega lá, o que acontece? Eles disseram: o leão é o mais forte e o mel é o mais doce. E ele percebeu: se vocês não tivessem ido até a minha esposa e descoberto com ela, vocês nunca saberiam. E ele foi, desceu até a cidade e matou 30 homens e deu aquelas 30 roupas de festivais para aqueles homens. Cumpriu o que ele prometeu. Mas é um jogo duro, é um jogo difícil que a gente está vendo, é uma história complicada, é um enredo que a gente vê Deus agindo através dele para iniciar uma guerra. Deus estava incitando essa guerra, porque quem estava clamando a Deus por socorro? Era o povo de Israel. E Deus levanta Sansão. E como inicia essa guerra? Ele ficou revoltado com essa história. E quando ele chega para iniciar a sua noite de núpcias, depois desse episódio todo, ele descobre que a sua esposa tinha se dado ao seu melhor amigo que estava com ele, que era seu padrinho de casamento. O pai dela deu a noiva dele para outro. E ele ficou furioso, não só com a família da sua esposa, mas também com todos os filisteus. E ele preparou agora uma vingança. E ele pegou 300 raposas e colocou na cauda delas fogo, pôs fogo e elas saíam. Aquilo ali era a raposa, não sei se você consegue enxergar. E ele colocou cada 2 raposas nas suas caudas um fogo. Tadinho das raposas, né? E essas raposas saíram invadindo as terras dos filisteus, as plantações de trigo, de oliveira, e estragou tudo. Os filisteus se revoltaram também, falaram: agora é guerra, o estopim da guerra foi aqui, agora é guerra. Sansão, vamos capturá-lo, vamos matá-lo, vamos fazer dele um marco para que ninguém faça isso mais conosco, vamos atrás dele. E fez uma campanha, os filisteus, a procurar Sansão. E foram até a cidade de Judá, que são parentes próximos, é uma família só, as 12 tribos. E foram até Judá, e lá de Judá eles ameaçaram o povo novamente. Cadê Sansão? Eu quero Sansão, traz ele aqui amarrado, para a gente que leve ele preso, vamos torturá-lo, vamos matá-lo, vamos fazer dele um marco de vergonha, porque ele nos insultou. E os próprios parentes dele foram até onde ele estava, desceram até onde Sansão estava, e parece que Sansão era muito forte, e ele falou: eu não vou matar os meus próprios irmãos que estão vindo aqui para me prender, eu vou deixar eles me amarrarem e me levarem até os filisteus. E foi isso que ele decidiu. E quando eles amarram Sansão e estão se aproximando
Da onde estão os filisteus? Os filisteus começam a gritar de alegria: estamos agora aqui com o campeão, nós vamos pegá-lo, nós vamos prendê-lo. O que acontece? O Espírito do Senhor dá força a ele novamente, e ele rompe aqueles laços, e com uma queixada de jumento, ele mata 1000, ou fere 1000 filisteus, e o povo começa a ter medo de Sansão. Sansão, ele foi o líder por 20 anos da sua tribo. Ele mostrou que ele realmente foi chamado por Deus. A força dele era incrível, mas o seu caráter precisava ser lapidado. Às vezes temos um dom incrível, mas não conseguimos exercê-lo 100%, que algo nos chama para locais errados, amizades erradas, e acaba saindo da visão, saindo da direção de Deus. E ali a gente percebe que foi o início da guerra, e essa guerra não foi uma coincidência, estava a mão de Deus movimentando Sansão, mas poderia ser de uma outra forma. É isso que eu queria que vocês entendessem. A história, o enredo foi tomando circunstâncias complicadas, porque Sansão tomava decisões erradas, atitudes erradas, mas mesmo assim Deus foi misericordioso e foi o sustentando, porque ele ouviu a oração do povo e queria libertar aquele povo. E Sansão foi escolhido. Pode ser que Deus te escolheu para uma missão, e ele vai até o fim com você. Se você deixar ele te usar, ele vai te dar a força que você precisa para chegar até o fim, comandar a sua casa, comandar a sua vida, comandar um projeto. Nós precisamos estar atentos. Qual o preço da traição? Você já pensou nisso? Qual o preço da traição? Sabe o medo da primeira esposa de Sansão, ameaçada pelos filisteus, e ter recebido a informação e não ter se reservado só para ela e guardado, não ter aberto o seu coração e ter dito: Sansão, eles vieram aqui me ameaçar. Sabe o que aconteceu? Os filisteus foram até a casa dela, depois de toda essa história, e queimaram ela e toda a sua família. Não adiantou. Não era mais fácil ela ter dito: olha, eles estão vindo aqui nos provocar, estão vindo aqui nos ameaçar? Mas não abriu a boca. Ela queria somente descobrir o segredo daquele enigma. O preço da traição é muito grande. A guerra foi declarada a Sansão. Ele é procurado por colocar fogo na terra dos filisteus. Ele é procurado agora por matar mais de 1000 filisteus. O povo está agora querendo descobrir aonde está a força de Sansão. E o que acontece? Sansão tem seu caso, a sua companheira, que é uma prostituta. E nesse momento, quando ele se envolve com essa prostituta, os filisteus pensam: vamos trancá-lo aqui nessa cidade, ele não vai conseguir sair, o nosso portão é muito forte, ninguém consegue sair aqui quando a gente fecha essas portas da nossa cidade. E ele se levanta, percebe essa trama dos filisteus, e ele derruba o portão que a gente viu, coloca nas costas e vai até uma colina. Ele era muito forte, corajoso, ele tinha o seu coração voltado para louvar a Deus, engrandecer a Deus, mas ele muitas vezes errava. Nós também somos assim. Olhar para a vida de Sansão é olhar também para a nossa vida de erros e falhas, de contaminações mundanas que nós temos. Olhar para Sansão e saber que nós estamos nesse mundo também, e somos tentados a cada momento em nossa vida.
por sexualidade, somos tentados pelo dinheiro, somos tentados pelo poder, e muitas vezes perdemos o foco de Deus. Sansão muitas vezes perdia o foco de Deus, e vemos aqui que agora, quando ele tem esse segundo relacionamento, que é passageiro, momentâneo, que é uma história que mostra como Sansão era forte e também fraco. Forte espiritualmente, através do Espírito de Deus sobre a vida dele, e fraco nas suas emoções, nos seus sentimentos. Era levado rapidamente por qualquer rabo de saia. E agora ele se apaixona de novo pela sua terceira companheira que ele teve, chamada Dalila. Não sabemos se ele casou mesmo, ou ficou juntado, ou viveu um amor meteórico com ela, mas sabemos que teve um relacionamento com Dalila. Ele já tinha passado pela Filisteia, seu primeiro relacionamento, que não deu certo. O segundo, que foi uma aventura, que também não deu certo. E essa terceira, será que ele vai conseguir acertar? Será que a gente pensa assim, no próximo relacionamento eu vou acertar, no próximo eu vou acertar? Ou se é a gente que está errado, tomando decisões, escolhendo errado, não vemos sinais de Deus que são claros, mas a gente quer, porque o coração fala mais alto. E ele quer Dalila, e com ele ela fica. Mas os filisteus querem descobrir aonde está a força de Sansão. E o que eles fazem novamente? Ameaças. Ameaçaram a primeira esposa dele, ameaçaram a família de Judá ao entregar ele. Ameaçam todo o tempo. Você já foi ameaçado alguma vez na sua vida? Ameaças estão rondando a vida de Sansão. E agora a ameaça é a Dalila. Compraram ela. Os 5 governadores daquelas 5 cidades que nós já vimos, dos filisteus, foram até Dalila. Nós queremos descobrir onde está a força de Sansão. Onde está a sua força? Tem gente que quer saber onde está a sua coragem, onde está o temor do Senhor no seu coração. E pagaram 1.100 ciclos de prata para Dalila. Mas esse valor é multiplicado pelos 5, porque cada governador prometeu isso. Então você multiplica e dá quanto? 5.500 ciclos de prata. Ela se vendeu. Será que o amor verdadeiro faz a gente vender aquilo que a gente ama? Será que você tem um preço? Eu tenho um preço? Eu tenho um valor? A minha missão tem um valor? Ela pode ser comprada por alguém. O diabo pode pensar que pode comprar o meu chamado, o meu propósito, a missão que Deus me deu. Será que ele pode me oferecer alguma coisa em troca para que eu desista da sua obra? Para que eu desista dos sonhos de Deus? Será que ele pode colocar um amigo, uma amiga, uma mulher, um homem na minha vida que faça eu enfraquecer e desistir do propósito de Deus? Parece que essas mulheres que Sansão arrumou só está complicando a vida dele. E Dalila é mais uma que se vende e não comunica ao seu companheiro que ela está sendo ali pressionada. É muito difícil. Eu queria pedir ajuda da igreja nesse diálogo de Sansão e Dalila. A congregação, os irmãos preferem ficar com o diálogo de Sansão ou de Dalila? Escolhe aí. Prefere Sansão ou Dalila? Dalila. Então eu vou ler. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas tentam aí. Eu vou ler Sansão e vocês vão ler Dalila. Dalila está ali meio de verde e o Sansão de amarelo. Beleza? Entenderam? Então vocês que vão ter que começar. Vamos lá, é o 1 da esquerda para a direita. Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com
Sansão disse: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estiverem secos, mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Dalila, perguntando tantas vezes a Sansão falou isso aí, uma mentira. E ele deveria ser um sinal para ele: olha, ela te amarrou do jeito que você disse, os filisteus estão vindo. Mas ele, não, deve ser da minha cabeça, ela não deve ter contado que me amarrou do jeito que eu falei. Eles estão vindo aqui e estão tentando, mas são fracos, vão perder. E ela insistiu de novo. Vamos ver pela segunda vez o que Dalila fala? Você me fez de boa, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Consegue de novo vencer os filisteus. Sansão está vendo aqui que alguma coisa está dando errado, mas ele está colocando o quê? Fogo na lenha, bota mais lenha, está brincando com a esposa. E ela está falando: está me fazendo de boba, conta o teu segredo, conta para mim. Pela terceira vez, vamos fazer de novo? Agora você tem zombado de mim e só me falou mentira. Diga-me como poderia ser amarrado. Se você tecer num tear as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco quanto qualquer outro homem. Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Mais uma vez ele venceu os filisteus. A armadilha não estava dando certo. Os filisteus estavam ficando nervosos, com raiva de Dalila, e ameaçavam cada vez mais ela, porque se ela se achava, estava sendo zombada, Sansão estava fazendo de boba ela, imagina os filisteus, que estavam sendo massacrados por Sansão. Você se aliou ao seu marido, né? Você está com ele. Então, olha o que ela diz: como você pode dizer que me ama? Não confie em mim. Essa é a terceira vez que você me fez boba e não contou o segredo da sua grande força. Sansão ficou tão cansado com a insistência de Dalila que já não aguentava mais. Então contou o seu segredo e disse: se o meu cabelo for cortado, perderei as minhas forças e ficarei como outro homem qualquer. Acordou do sono, porque ele tinha dormido no joelho de Dalila. E agora ele acorda, pensando novamente que vai conseguir a força de Deus para sair dessa emboscada. E eu digo que esse versículo é um dos mais tristes da Bíblia, porque ele pensava que estava com Deus, mas não estava. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Deus o tinha deixado. É muito difícil quando Deus nos deixa, mas na verdade a gente pensa que é a gente que deixa Deus, é a gente que foge de Deus, é a gente que esquece dele, é a gente que peca contra Deus, é a gente que coloca Deus para escanteio. Foi isso que Sansão fez, por todas as vezes deixou Deus por escanteio, não cumpriu o seu voto. Um após um foi sendo revelado. Deus, pela sua misericórdia, ia sustentando ele.
até que ele revelou a terceira característica dele, que ele não podia descumprir o seu voto. Descumpriu o voto quando revelou o seu segredo e contou que sua força vinha dos seus cabelos. É triste quando a gente é descoberto, o nosso pecado, fica todo mundo sabendo. O nosso erro, todo mundo fica fazendo. Sansão deve ter ficado envergonhado nesse momento, porque ele pensava que ainda estava com Deus. Todo mundo estava vendo os seus erros. De repente, muitas pessoas devem ter aconselhado ele: Sansão, você é um nazireu, não faça isso, não deixe Deus. E ele foi devagarinho, pegando as crenças da sua esposa, pegando as crenças dos filisteus e deixando ser contaminado. E por último, qual será sua última missão aqui na terra? Qual era a última missão de Sansão? Será que foi o fim da vida dele? Os filisteus pegaram ele e levaram ele, fazendo chacota dele, furaram seus olhos, os dois. Ele não podia mais enxergar. Mas isso tem mais profundidade, porque ele perdeu a sua visão espiritual, ele perdeu a visão de Deus, ele perdeu a força de Deus, ele perdeu aquele poder que ele sentia quando o Espírito Santo vinha sobre ele. Ele dava força para vencer os seus inimigos. Muitas vezes a gente está sem força para vencer os nossos inimigos, porque a gente se afastou de Deus. A gente pensa que está com Deus, mas não estamos. É a mera crença da nossa cabeça, porque nós nos afastamos. A religiosidade não quer dizer que estamos com Deus. Podemos ouvir Deus, mas nossa vida é ser totalmente diferente da realidade que desejamos. Sansão foi levado, e foi um destino cruel com Sansão. Ele era o herói de Israel. Ele era o campeão de Israel. O pessoal tinha orgulho de falar sobre Sansão, que ele era forte. Um dia desses, essa semana, morreu um campeão do Gracie Jiu-Jitsu, um herói brasileiro das artes marciais. Imagina Sansão, um herói do seu povo, uma pessoa amada pelo seu povo, porque era forte e estava libertando o seu povo por 20 anos. Liderando o povo de Israel, a tribo de Dan, e agora está sendo humilhado. Sabia que quando ele vencia, fizeram uma música para Sansão? Que ele era o nosso guerreiro, o poderoso guerreiro, o vitorioso. Fizeram uma música para Sansão, pelas suas vitórias, tipo a que fizeram de Davi também, quando Davi vencia as guerras. Saul matou 1000, Davi matou milhares. Sansão também tinha uma canção, mas agora ele está tão destruído que os filisteus também fazem uma canção para ele, mas uma canção zombando dele. Eles dizendo: nosso Deus Dagon entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Sansão está humilhado, estão caçoando dele através de canções que antigamente trazia alegria para ele e para a sua terra. Em Juízes 16, 22 diz que há uma esperança ainda. Diz que o cabelo que foi cortado estava crescendo. Há sempre uma esperança em nossa família, em nossa casa. Há sempre um ponto aonde nós enxergamos que Deus vai fazer algo. Eles não perceberam que algo diferente, Sansão, está acontecendo. Ele está ali agora cego,
Ele está ali agora no momento mais difícil da vida dele, esquecido, está ali menosprezado. As crianças riem dele, ironizam dele, mas os seus cabelos estão crescendo novamente. E eles preparam um culto a Dagon enorme e chamam aqueles 5 governadores que tinham comprado Dalila. Provavelmente ela também está ali caçoando dele. Todo mundo ali chama lá o Sansão, o libertador de Israel, para a gente rir dele. E riam dele. Quando a gente peca, erra, o mundo ri da gente, ri da igreja. Olha lá o pastor, olha lá o diácono, olha lá o irmão da igreja, a irmã da igreja, olha lá, ele não era da igreja, agora estão aqui, e se divertem com a gente, ironizam a gente. Mas ele ora a Deus. Aquele momento é o momento dele com Deus. É o momento que ele pede a Deus que devolva a força dele. Ele pede a Deus: Senhor, me ajuda novamente a ver uma esperança na minha vida. Algo começou a acontecer que ninguém percebeu. Suas esperanças começaram a renascer com o crescimento de seu cabelo, suas forças estavam voltando. Mas ele precisava se conectar novamente com Deus. Então Sansão orou a Deus dizendo: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, só mais uma vez, Senhor, só mais uma vez. E ele pediu para o garotinho que estava ali: me coloca junto aqui os pilares desse templo. E Deus ouviu a oração dele, e ele pegou aqueles pilares e esmagou aqueles pilares, arrebentou com aqueles pilares, e aquela festa pagã foi destruída. O templo caiu. Aproximadamente mais de 3.000 pessoas que estavam dentro daquele templo morreram, inclusive Sansão. E diz a Bíblia que ele matou na sua morte mais do que na sua vida. É um final que a gente pensa ser triste, mas há uma esperança. Os filisteus aqui por um momento foram derrotados, mas eles continuaram provocando Israel. Só na época lá de Davi, quando ele vence Golias, que há uma diminuída da opressão dos filisteus. Mas nesse momento aqui há uma esperança brotando para a terra, porque mostra que também um Salvador virá e morrerá e vencerá todos os nossos inimigos. Aparentemente a morte de Sansão parece um suicídio, aparentemente parece que ele tomou uma decisão errada, mas mostra também que o nosso Salvador, Jesus Cristo, estava pronto para morrer por mim e por você na cruz do Calvário, e nos salvar e nos libertar da opressão do inimigo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Gostaria de orar neste momento. Se você desejar orar comigo, repita essa oração se você desejar. Deus, eu aceito o meu chamado, a minha vocação. Eu aceito cumprir a missão. Eu vou obedecer. Se perdi as minhas forças durante a caminhada, eu te peço que nessa manhã devolva a minha visão espiritual. Eu preciso completar com alegria o meu chamado. Não me leve antes que eu possa ver
o teu propósito cumprido na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Vamos ficar de pé? Tem um louvor?